Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Indie Power. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma pixel art de um carro destruído a partir de uma foto, ou seja, vamos pegar uma foto e transformá-la em uma pixel art. E lembrando que quem quiser aprender mais sobre criação de pixel art e arte para jogos de forma geral, seja 2D ou 3D, basta se matricular no curso Game Art Total, que é um curso totalmente focado na criação de arte para jogos. Vou deixar o link aí na descrição para quem tiver interesse poder conhecer um pouco mais. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso tutorial. Eu vou utilizar o Krita para fazer essa pixel art e também uma mesa digitalizadora que é a Intuos Pen Small da Wacom, que é uma mesa digitalizadora bem interessante, foi bem baratinho também, comprei no Mercado Livre e me atende bem. Muitas pessoas utilizam esses modelos de entrada e conseguem fazer bastante coisas com esses modelos. Então você não precisa de nada que seja muito caro para fazer pixel art e outros tipos de arte também, seja arte 2D ou arte 3D. Uma de entrada vai ser o suficiente para você fazer a maioria das coisas. Então vamos lá para o Krita. Então beleza, estou aqui no Krita. Eu vou utilizar esse software porque ele tem mais ferramentas voltadas para essa finalidade aqui, que é fazer as edições que a gente precisa, e também dá para trabalhar com pixel art. Essa imagem aqui é essa imagem aqui que eu encontrei no Google, que tem vários carros destruídos, e eu pesquisei por esse termo aqui, Car Destroyed PNG. Aí é basicamente a terceira imagem, caso você quiser utilizar a mesma imagem que eu for utilizar. Mas não precisa ser a mesma imagem que eu estiver utilizando, você pode pegar qualquer uma dessas aqui. Eu peguei especificamente essa porque é como eu vou fazer como se fosse para um cenário de jogo de plataforma. Então eu preciso que essa parte aqui, ó, esteja reta. Se eu pegasse, por exemplo, esse daqui já não seria interessante, ó, porque ele está com uma certa perspectiva, como se fosse um ângulo de visão sendo visto por cima. Esse aqui já serviria, este aqui não, a não ser que seja um jogo isométrico. Então tem vários aqui que daria para fazer para um jogo de plataforma. Esse aqui funcionaria, esse aqui também. Esse funcionaria muito bem, inclusive. Ele tá um ângulo muito bom. Mas enfim, eu peguei esse daqui e vou utilizar esse. Depois que você abre a sua imagem aqui no Krita, a primeira coisa é reduzir essa imagem para que ela fique do tamanho de uma pixel art. Então, para isso eu vou pegar esta ferramenta que temos aqui à esquerda, que é a ferramenta de transformação. E a primeira coisa que eu vou fazer com essa ferramenta em mãos, na verdade até antes de fazer isso, eu vou ativar as minhas grades, vindo aqui na guia da grade e guias, que você pode abrir clicando em configurações, áreas acopláveis, e aí você vem aqui, ó, grade e guias. Qualquer opção que eu abrir aqui e não tiver por padrão no Krita, na sua configuração, é só você vir em configurações, áreas acopláveis e encontrar a opção que eu estiver utilizando. Aí você pode abrir essa opção, jogar ela em algum local aqui e configurar a sua área de trabalho da maneira que fica mais confortável para você. Aqui na grade e guia, eu coloquei o espaçamento em X 16 e o espaçamento em Y 16, subdivisão 1. Só que é como se fosse o tamanho dos tiles de um jogo estilo pixel art, simulando ali jogos 16 bits, por exemplo. Então vou clicar aqui em mostrar a grade, ele mostra a minha grade. Veja que o carro, a imagem está bem grande em relação às grades. E agora eu vou fazer a transformação desse carro, vou diminuir ele. Só que antes de diminuir, eu pego essa ferramenta, venho nas opções da ferramenta,
Depois eu venho aqui em filtro. Provavelmente o filtro vai estar aí no seu, vai estar bicúbico ou bilinear. Aí você vai colocar vizinho mais próximo, porque aí ele diminui e mantém um aspecto mais pixelado na imagem. Então eu vou clicar aqui agora, já que eu mudei para o vizinho mais próximo. Vou segurar Shift e vou diminuir aqui. Tem que diminuir bastante. Suponha que o meu personagem seja 2 quadrinhos de altura. Então eu vou deixar aqui o carro nessa altura aqui mais ou menos, porque ele não pode ser tão mais alto que o carro, né, o personagem. Então tem que manter uma proporção, não posso fazer o carro gigante demais e nem pequeno demais. Então se o meu personagem for, por exemplo, 2 quadrinhos e meio, que daria 2 quadrinhos é 32 pixels, já que cada um é 16, então 32 pixels e mais um pouquinho aqui. Então eu teria que fazer mais ou menos nessa altura. Beleza. Aqui eu também vou alterar meio que a perspectiva do carro, porque ele está meio assim. Então eu vou puxar ele para que ele fique assim. Aí você pode puxar da maneira que você quiser, até dar o formato adequado para que ele fique todo o mais reto possível. Então vou deixar assim. Fica um pouco distorcido, mas não tem problema. Depois aperta Enter e você já percebe que ele deixa bem pixelado a imagem, o que é bom aqui pra gente, né? Porque a gente não vai precisar redesenhar tudo do zero. Beleza, diminuiu a imagem, agora a gente precisa reduzir a quantidade de cores e depois fazer a substituição das cores para utilizar as cores da paleta do nosso jogo, caso a gente vá trabalhar com uma paleta de jogo mais limitada. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer com que esse carro fique todo preto e branco. Eu não vou trabalhar diretamente aqui com ele com as cores que está na minha imagem. Eu vou fazer ele ficar todo preto e branco. Então vou vir aqui em filtrar, ajustar e ajuste do HSV, que é o Hue Saturation e Value. Então ajuste do HSV. Aí aqui eu tenho saturação, eu posso diminuir a saturação e ele fica preto e branco. Se você estiver usando o Photoshop, você pode simplesmente colocar em preto e branco. Eu acho que até tem a opção de já colocar ele todo em preto e branco. Mas para te falar a verdade, eu nunca utilizei. Nem todas as ferramentas que tem aqui no Krita eu já utilizei. Beleza, tá preto e branco. Agora eu vou diminuir. Na verdade, eu nem vou diminuir o número de cores agora ainda não. Eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui em filtrar, ajustar e vou vir aqui em níveis. Eu vou fazer um controle do brilho e do contraste da minha imagem. Então, vou trabalhar aqui o contraste. Isso aqui por si só já vai dar uma simplificada. Algumas variações de tons e de cores já vão sendo todas excluídas na medida que eu faço isso. Por exemplo, aqui no capô do carro, nessa parte aberta, tem uma variação grande. Quando eu puxo essa parte toda da esquerda um pouco para a direita, aí ele já simplifica, deixa tudo escuro. Então assim a gente vai ajustando. Se você quiser deixar mais claro, você deixa essa parte aqui um pouco maior. Aí você vai controlando da maneira que você achar mais interessante. Depois OK. Então lembrando, diminui a imagem, transforma ela em preto e branco, faz o ajuste do brilho e do contraste, para você definir quais áreas vão ficar mais escuras, quais áreas vão ficar mais claras. Feito isso, agora a gente vai diminuir o número de passagem de cores que a gente tem aqui. Embora seja todo preto e branco, quando eu falo passagem de cores, é como se fosse essa variação tonal que existe aqui, ó. Preto, cinza, um cinza mais escuro e por aí vai. Eu quero simplificar a paleta de cor aqui da minha imagem. Então o que eu vou fazer? Filtrar aqui novamente,
depois artístico e poster. Dou um clique aqui. Por enquanto nada aconteceu, porque aqui os passos estão 16 e eu vou clicando aqui nessa setinha para baixo para ele diminuir o número de passos. Aí ele vai simplificando a minha imagem. Ó. Aqui, ó. Aqui ficou até parecido com 8 bits, Nintendo 8 bits. Vou aumentar um pouco. Vamos ver aqui. Vou deixar aqui 5 passos. Isso. Se eu colocar 6 já vai para um número grande de variação. Eu não quero tanta variação. Então vamos deixar aqui 5 passos e ok. Aqui já está com cara de pixel art. A gente ainda vai ter que fazer alguns retoques e tudo mais. Mas aqui já está um aspecto bem interessante. Beleza. Agora eu vou aplicar as cores aqui na minha pixel art. Agora eu vou vir novamente em filtrar, depois mapa e vou vir em mapa do gradiente. Ele vai pegar essa gradação tonal do preto ao branco e dentro dessa gradação tonal ele vai colocar cores. Então vou vir aqui, ó, mapa do gradiente. Aqui ele está com esse padrão aqui, vou dar um clique e vou vir aqui para esse segundo, que ele vai ter duas cores sólidas, que é a cor primária e a cor secundária aqui do nosso pincel. Vou dar um clique aqui nesta parte aqui, nesse triângulo da esquerda, que é a cor mais escura. E aqui onde tem esse parar, esse quadradinho, eu vou dar um clique e vou selecionar a cor que eu quero. Eu não quero que fique todo preto, eu quero que fique esse azul mais escuro. Então, ok. Aí, ó, já alterou. A cor mais clara que eu quero, vou dar um clique e vou colocar esta cor aqui. Preciso colocar algumas cores aqui no meio. Então, aqui nessa parte de baixo, eu vou dar um clique. Ele coloca para mim o triângulo. Clicando nesse triângulo, eu vou selecionar uma nova cor. Essa é a cor aqui para essa região do gradiente. E assim eu vou colocando cores. Não vou colocar tantas cores. Aqui eu vou pegar esse azul. Aqui, entre esses dois, eu vou colocar talvez um verde. Assim. Depois essas cores vão ser substituídas novamente. Aqui é só para a gente marcar mais ou menos a nossa sequência de cores básicas. Aqui eu vou até mudar para um azul mais claro. Vou colocar esse aqui. E este azul, talvez eu coloque esse. Não. Vou colocar um cinza e aqui eu coloco novamente esse azul. Então aqui eu posso colocar este de cá também. Beleza. Depois clique em OK. Aqui já dá para a gente ver as cores básica da nossa pixel art. Só que essas cores que está aqui, elas não são exatamente as mesmas cores que eu tenho aqui na minha paleta de cores. Então ainda preciso fazer uma substituição. Só que antes disso, se você notar aqui nas bordas da imagem, tem alguns pixels que são transparentes. Esses pixels transparentes não são legais aqui para a nossa pixel art. Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir esses pixels transparentes. Como que eu faço isso? Na verdade eu não preciso nem excluir eles, é fazer com que eles deixem de ser transparentes. Então botão direito, duplicar camada ou máscara e vai fazendo isso várias vezes. Duplicar camada ou máscara, você vai ver que esses pixels que estão mais transparentes, eles vão ficando mais opacos. Aqui eu já tenho bastante camada, então vou selecionar todas, botão direito e mesclar com a camada inferior.
Caiu junto todas elas. Vou duplicar novamente algumas vezes. Vou mesclar. Duplicar novamente. Fazer isso várias vezes até não dar diferença nenhuma. Acho que agora já está suficiente. Todos os pixels estão 100% opacos. Beleza. Agora eu vou fazer a substituição definitiva das cores. Porque essas cores que eu tenho aqui, elas não têm exatamente aqui. Porque eu fiz uma sobreposição em cima do gradiente. Então acabou que muitas cores mesclaram uma com as outras, criando cores que não existem aqui na minha paleta. Como que eu faço para substituir uma cor? Eu pego essa ferramenta, que é a ferramenta de seleção de cores semelhantes, e aí eu vou pegar uma cor aqui na minha imagem. Vou começar por essa daqui, que é a mais escura. Selecionei. Tá vendo que ele seleciona todos os pixels que tem esta mesma cor. Depois eu vou pegar a lata de tinta, ou ferramenta de preenchimento. Vou vir aqui nas opções dessa ferramenta e vou marcar a opção preencher seleção inteira. Esse modo rápido eu posso desmarcar e preciso deixar marcado só o preencher seleção inteira. Vou pegar a cor que eu quero, vou dar um clique. Aqui não teve diferença nenhuma porque já está tudo nessa cor mesmo. Beleza. Ctrl Shift A para desfazer a seleção. E vou pegar aqui com essa ferramenta de seleção de cores semelhantes, esse roxo escuro. Pego a ferramenta de preenchimento, pego o roxo que eu quero e preencho ali dentro. Veja a diferença. Ó. Aqui está escuro, cliquei, ficou mais claro. Porque não era exatamente essa cor. Agora vou pegar novamente essa ferramenta, vou dar outro clique aqui. E novamente a ferramenta de preenchimento. Acho que eu vou pegar esse marrom para ele dar esse aspecto de ferrugem. Mas eu acho que eu não vou colocar essa cor aqui. Eu vou colocar um intermédio. Então eu vou pegar esta daqui, essa cor que eu tenho no canto, e vou colocar nesse ponto. Beleza, Ctrl Shift A. Agora eu vou pegar esse azul. Ele é este azul aqui. Então clica, coloca, preenche essa cor. Beleza. Vou pegar a ferramenta de seleção. A gente tem esta cor aqui, que a princípio não tinha sido definida, né? O que eu vou fazer? Vou pegar esse azul. Vamos ver como que fica. Vou pegar um mais claro. Beleza. E aqui onde eu tenho esse cinza, eu vou pegar esse cinza clarinho, vou colocar aqui. Beleza. Ctrl Shift I. Vou até abrir essa minha imagem num novo documento, porque quando você diminui a imagem toda para pixel art, você perde muita referência. Por exemplo, aqui o para-choque, eu já tinha até esquecido que era um para-choque de metal. Então é bom você ter a imagem também original para você ver como que você vai trabalhar a pixel art aqui dentro depois de fazer toda essa alteração, porque a gente acaba não entendendo o que é aquela imagem. Agora dá para entender melhor que essa parte é de metal, então tem que ficar nessa cor aqui mesmo. Beleza, agora eu vou fazer uns retoques na minha imagem. Vou pegar o pincel, vou colocar o modelo de pixel art, clicando aqui, ó, nessa opção aqui onde você tem os pincéis. Vou pegar esse de pixel art, borracha, vou apagar alguns pontos que ficaram aqui para fora. Esses daqui de baixo não precisa. Apagar só esses. Beleza. Agora eu vou bloquear a transparência para eu pintar somente aqui nessa parte interna. Vou desativar o modo de borracha. E vou começar a trabalhar as cores aqui dentro da minha pixel art. Vou fazer aqui algumas linhas, que vai ser a parte da porta do carro, né? Aquela divisão que tem. É importante você ir observando
a imagem no tamanho maior para entender melhor do que se trata aquela imagem, porque aqui fica bem bagunçado e complicado. Essa cor cinza que a gente tem aqui, ela vai ser utilizada somente no para-choque. Então, onde tiver o cinza em outras áreas, você pode apagar. É o que eu fiz aqui. Então, nessas partes que são mais altas, eu vou deixar esse azul mais clarinho, que é como se fosse a área de brilho da cor original do carro. Esse azul é a cor de passagem, né, que é o tom mais escuro, que não é a parte do brilho. E essa parte que está amarelada é como se fosse a área descascada, né, a parte do metal mesmo. Algumas partes aqui do carro eu vou meio que ter que inventar. Por exemplo, aqui tem essa parte que seria onde tem o farol, toda essa parte do farol acima do para-choque. Aqui eu vou ter que inventar como que isso vai ser aqui. Então, eu meio que apaguei todas as partes que tem e vou trabalhar aqui somente com os tons mais escuros. Aqui ficou esse buraco aqui, então eu vou tampar. Se quiser, dependendo da situação, do estilo da sua pixel art, você também pode trabalhar com alguns degradês utilizando essa ferramenta aqui, ó. Esse pincel, ele serve para você fazer degradês em pixel art. Ele cria quadriculados. Isso aqui também é bem útil para trabalhar com pixel art. Mas é mais útil quando você está trabalhando com pixel art com tamanhos maiores, que aí é quando você precisa trabalhar muito quadriculado. Apesar que eu vou passar aqui nessas áreas mais escuras para criar um degradê aqui nessa região. Acho que vai ficar interessante. Então beleza, acho que aqui já está finalizado nosso carro em pixel art. Aqui no fundo você pode fazer o seguinte: vou criar uma nova camada, vou selecionar aqui fazendo uma linha reta com a ferramenta de seleção, fazendo um retângulo. Aí nessa camada eu posso pintar, vou voltar ali para o meu pincel de pixel art. Vou pegar essa cor mais escura e vou pintar aqui, fazendo como se fosse a terra, para poder alinhar ali com essa parte do piso. Então tá aí o nosso carro destruído, né? A nossa ruína de carro, digamos assim, feito a partir de uma foto. Então pegamos aqui essa foto, transformamos nessa pixel art. E essa técnica dá para você utilizar não só com esse tipo de fotografia de carro, mas qualquer tipo de elemento que você queira colocar no seu jogo,
você pode utilizar, fazer a pixel art a partir de uma fotografia, desde que a fotografia, né, esteja ali no ângulo adequado para você fazer esse tipo de trabalho. E é importante também que essa técnica, o estilo, o resultado final dessa técnica esteja condizente com o restante do seu jogo. Então não adianta você pegar uma fotografia, fazer a pixel art a partir dessa fotografia, que vai ter um aspecto um pouco puxado ali para o realismo, e no final das contas o restante do jogo, dos elementos do jogo, forem todos estilo cartoonizados. Então você precisa manter uma coerência no estilo visual do seu jogo de uma forma geral. Então por isso tomar cuidado na hora de utilizar essa técnica. Ela é muito interessante, porém você tem que trabalhar com bastante cuidado, porque senão vai sair algo mal feito ou algo que não combina muito bem com o visual do seu jogo. E também é uma técnica que foi muito utilizada ali no passado, no final dos anos 80, início dos anos 90, na era de ouro dos jogos em pixel art, lá da época dos 16 bits, utilizava-se muito essa técnica ou alguma técnica semelhante para poder fazer pixel art. E hoje é um pouco mais fácil, né? Porque existe todo um banco de dados de imagens na internet de fácil acesso, e as ferramentas de hoje em dia possibilitam com que a gente faça esse tipo de trabalho com muito mais facilidade do que era feito antigamente. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Não deixe de conhecer o nosso curso Game Art Total para aprender a criar arte para jogos 2D e 3D. E também se inscreva no canal para você receber os próximos vídeos, podcasts ou qualquer tipo de conteúdo que a gente venha trazer aqui através desse canal. Então é isso aí e nos vemos na próxima. Até mais!